Olha, vamos falar agora do trabalho da Justiça Eleitoral, que já começa a enviar urnas à região sul do Piauí. Mais de 8.000 urnas chegaram e já estão sendo distribuídas. Esse trabalho está ocorrendo lá no Tribunal Regional Eleitoral, aqui em Teresina. E eu vou falar com a Nájila Fernandes, me coloca ela aqui na 3 para eu conversar com a Nájila, que vai nos trazer os detalhes. Boa tarde novamente, Nájila. Boa tarde, Tiago. Para você e para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Piauí. Ao todo, Tiago, serão 10.200 urnas que serão encaminhadas para todo o estado, incluindo também Teresina, que serão utilizadas durante as eleições deste ano. Como você já destacou, esse trabalho de levar, de transportar essas urnas, de encaminhá-las para o interior, começou hoje. 17 municípios da região sul do estado são os primeiros a receber essas urnas que vão ser utilizadas agora em outubro nas próximas eleições. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai fazer também uma demonstração, não é? Porque para esse ano a expectativa é que o tempo e que o eleitor vai levar ali para votar em frente à urna, junto à urna, deve ser muito mais rápido se comparado com a eleição passada. Até porque na eleição passada eram 5 candidatos, 5 representantes que cada eleitor tinha que escolher, e esse ano serão somente 2. Mas para a gente entender melhor como é que funciona o trabalho do TRE, principalmente na distribuição, no encaminhamento dessas urnas para todos os municípios do estado, eu vou conversar agora com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral, Anderson Lima. Muito boa tarde para o senhor. Esses são, de fato, os primeiros municípios que recebem essas urnas. Existe uma programação que se inicia agora. Até quando? Qual é o prazo final para que essas urnas sejam encaminhadas para o interior? Boa tarde. Esse é o primeiro lote que a gente está encaminhando para o interior dessas urnas eletrônicas, e ao todo semanalmente serão aproximadamente 3 rotas por semana que estariam sendo dirigidas aos cartórios eleitorais transportando essas urnas, de modo que até o final de agosto todas as urnas eletrônicas já estarão em seus respectivos cartórios eleitorais para serem preparadas para as eleições deste ano. Qual é o processo, qual o procedimento tomado ainda aqui em Teresina antes do encaminhamento dessas urnas para os municípios? O que é feito aqui? Essas urnas, elas passam por um processo de revisão, eles passam por um processo de manutenção. Por serem componentes eletrônicos, ela tem todo um trabalho de manutenção preventiva, de verificação, de validação e principalmente de verificação das baterias internas que possuem nela. Depois desse trabalho foi feito ao longo de 2 ciclos desse ano, 2024, 3 ciclos do ano passado, e agora a gente está encaminhando para o interior para eles poderem fazer os últimos preparativos com os dados dos candidatos eleitores que vão estar aptos a votar no dia da eleição, no dia 6 de outubro. Mais de 10.000 urnas serão utilizadas nas eleições deste ano. Esse número já inclui, por exemplo, urnas reservas, caso aconteça algum problema e ela precisa ser substituída? Sim, esse número já contempla aproximadamente 1.000 urnas reserva. A gente usa aproximadamente 9.000 a 9.100 urnas nas sessões eleitorais, e essas aproximadamente 1.000 urnas são urnas de reserva para substituição em caso de necessidade no dia da eleição. É preciso um treinamento prévio com as pessoas que vão trabalhar nesse dia, que vão utilizar esse equipamento? Sim, os mesários eles estão sendo agora, pelos chefes de cartório, estão sendo convocados, alguns já estão sendo convocados para poderem se apresentar, e no momento oportuno, mais ou menos ali próximo da eleição, eles recebem todo um treinamento de como operar esse equipamento. Como a maioria dos mesários já vem trabalhando com a Justiça Eleitoral há um bom tempo, esse treinamento é mais para rememorar alguns procedimentos, algumas coisas que podem ter alterado em relação ao pleito anterior, mas eles são preparados para trabalhar com essas urnas eletrônicas para as eleições desse ano. As urnas aqui na capital, elas ficam armazenadas no Fórum Eleitoral. Mas existe ainda a previsão de alguma quantidade a mais que deva chegar a Teresina? Não, as urnas que vão ser usadas nas eleições desse ano, todas elas já estão conosco, já foram preparadas agora para o transporte, as que vão para o interior, e as que vão ficar aqui na capital ficam conosco no Fórum Eleitoral. Bom, Tiago, o nosso cinegrafista, o Haroldo Fabrício, mostrava agora há pouco, continua mostrando, inclusive aqui, uma urna eletrônica que está aqui no TRE em Teresina, e que o Anderson, gentilmente agora, eu vou pedir para ele fazer uma demonstração. Anderson, como se o eleitor fosse votar agora. Ele vai se dirigir até a cabine e eu vou pedir para que você faça esse procedimento, claro, passando para quem está em casa acompanhando a maneira correta, a ordem correta da votação, e também para a gente ter uma noção de quanto tempo leva, já que a previsão para a eleição esse ano é de que seja um processo bem mais rápido.
é um processo bem mais rápido. Como você mencionou no início da reportagem, o tempo médio no eleitor votar na eleição geral, que é a eleição para governador, para presidente, é cerca de 1 minuto e 20 segundos. O tempo normal, o tempo médio para uma votação nessa eleição desse ano, que é só para vereador e para prefeito, é cerca de 15 a 20 segundos. É bem mais rápido, bem mais célere, então o procedimento ele acaba se tornando mais ágil na sessão eleitoral. Vamos lá então, Anderson, demonstra pra gente como se você fosse um eleitor e fosse escolher os dois candidatos. Pronto, o eleitor, ele, ao identificar o mesário vai habilitar esse eleitor para votar naquele terminal, que é o terminal do mesário, fica na mesa do mesário distante, e quando ele habilitar o eleitor naquele terminal, a urna fica pronta para receber o voto. Então essa tela que está aparecendo agora aqui na urna eletrônica é exatamente a tela que o eleitor vai encontrar quando for iniciar sua votação. A votação ela começa pelo cargo de vereador. Aqui nós temos um software de treinamento, nós temos candidatos fictícios para treinamento, aqui alguns candidatos do cargo de vereador e alguns candidatos do cargo de prefeito. Então eu vou escolher aqui um candidato aleatoriamente, para o caso de vereador, vou escolher aqui esse 91001, que seria o candidato do Golfe. Ao digitar, ele vai mostrar a foto do candidato, o nome do candidato e o partido. O eleitor vai conferir se aquele é o candidato mesmo que ele escolheu para ele, estando ok, ele pressiona a tecla confirma. Nesse momento, a urna aguarda que o eleitor digite os dados para o seu voto para prefeito. Então aqui nós temos alguns prefeitos também de simulação, de treinamento. Nós vamos colocar aqui o prefeito do cargo 91, do número 91, que é a prefeita Natação. Mostra a foto do vice-prefeito também, o nome do prefeito, vice-prefeito, o partido correspondente. E se o eleitor tiver certeza que aquele é o candidato dele, pressiona o botão confirma. Com isso, o voto está encerrado. Agora, é possível, Anderson, que apareça a foto e o número não seja o correspondente ou vice-versa, porque alguns eleitores, às vezes ali na pressa, podem não acabar observando todos esses detalhes. Na verdade, a gente tem todo um processo de verificação. Nesse momento, os candidatos já estão apresentando seus registros de candidatura ao TRE, ao cartório eleitoral e ao justiça eleitoral. E após a conclusão dessa etapa, depois de julgado pelos magistrados o registro de candidatura daquele candidato, ele é chamado a verificar tanto os seus dados da urna, como nome, número, como também sua foto. Então, a chance de o número sair trocado ou a foto sair trocada é basicamente nula, porque o candidato ele valida esses dados antes da urna ser preparada. Agora eu vou pedir para você mostrar também, porque a gente tem ali mais botões, o corrige e o branco. Em que situação exatamente eles são usados? Eles são usados quando o eleitor deseja votar em branco ou se por acaso ele tiver digitado o número errado de um candidato. Eu vou demonstrar para você, habilitando um outro eleitor aqui para a gente testar. Vamos lá então. Abrindo aqui a urna novamente. Então a urna está no ponto, novamente para votação. Então o eleitor, se ele não quiser votar para um candidato, para vereador, quiser escolher votar em branco, aqui nessa tela basta ele pressionar a tecla branco, que aí ele mostra que o voto vai estar em branco, e aí ele confere se é aquilo que ele quer mesmo, e confirmando, o voto foi depositado em branco para vereador. Para prefeito a mesma coisa, ele chega na tela de prefeito aqui, ele pode clicar também, pressionar a tecla branco, ele pede para conferir se aquilo ali estiver ok, ele confirma isso aqui. Então isso aqui o eleitor votou para branco, em branco para vereador e em branco para prefeito. E caso ele queira votar nulo ou se ele errar na hora de votar, existe o procedimento correspondente. Eu vou habilitar agora um terceiro caso. Aqui nós estamos novamente aguardando o voto para vereador. Se ele quiser votar em nulo e não quiser votar em nenhum candidato, ele pode digitar um número aleatório. Quando ele coloca um número aleatório, como por exemplo 99, que não é o número de nenhum candidato, nem do nosso candidato aqui de treinamento, a urna mostra para ele que o número está errado e que se ele confirmar, ele vai votar nulo para vereador. Ele pode, eu errei o número, eu quero digitar o número correto. Então, ele pressiona o botão corrige, nessa hora a urna volta para a tela inicial e ele pode fazer a votação do jeito que ele quiser. Se eu vou colocar novamente aqui o número errado, como se eu fosse votar nulo para vereador, e pressiono aqui o botão confirma. Ele vai pedir para conferir, confirma aqui, ele está confirmando como voto nulo. Para prefeito é o mesmo procedimento. Se eu colocar aqui número errado, como por exemplo 00, ele vai mostrar como número errado, e para votar nulo eu confirmo aqui e ele finalizou a votação.
Muito bem, realmente, deu para perceber, não é, Tiago, que é um processo rápido. Claro, se errar, precisar corrigir, tiver alguma dúvida, vai levar um tempinho a mais, mas é bem mais rápido, como a gente já destacou aqui, se comparar à eleição passada, onde cada eleitor tinha que escolher 5 representantes. Anderson, essa urna, ela permanece aqui até quando, por exemplo, as pessoas que têm alguma dúvida, principalmente quem vai votar pela primeira vez, que ainda não passou por essa experiência frente a frente com a urna, pode chegar aqui no TRE, tirar alguma dúvida? Pode, ele pode ver que é o TRE, essa urna está disponível para treinamento, mas também ele pode dirigir ao cartório eleitoral. Seu município tem um cartório eleitoral que atende esse município e todos os cartórios eleitorais estão preparados com o software desse treinamento que o eleitor que quiser e tiver interesse em treinar antes de fazer a votação no dia da eleição, ele pode procurar o cartório ou aqui na sede do próprio tribunal. Anderson Lima, secretário de Tecnologia da Informação do TRE, passando para a gente, Tiago, até recordei aqui, não é? Porque devido ao trabalho também a gente precisou aí justificar algumas eleições, matando saudade aqui da urna, e para quem vai votar pela primeira vez esse ano, a gente passando aqui essas orientações de como proceder no momento da votação. Tiago. Tá certo, Nájila, muito obrigado pelas informações. Portanto, começa a movimentação das urnas aí para o sul do estado do Piauí. Justiça Eleitoral sempre se organiza com muito planejamento para que não haja nada que possa interferir na interrupção do processo do voto por parte do cidadão brasileiro. E aqui no Piauí não é diferente.